Um dos grandes desafios quando a gente está passando por um momento de dor é como manter minimamente a estabilidade emocional. Porque o normal para nós é a gente surtar mesmo, seja aquele desespero, aquela instabilidade emocional que nos faz ficar deprimidos, querer entrar debaixo da cama no escuro e não sair ali, seja com crises de ansiedade, onde a gente quer fugir do problema, parar de falar daquele processo, negar a dor que a gente está vivenciando. Um dos exemplos disso de como a gente pode se tornar instável é pessoas que lidam com luto, porque às vezes a gente acha que a forma de lidar com esses momentos de dores é negando o que a gente está passando, é fingindo que não está passando e que aquilo vai sumir como por um passe de mágica. E toda vez que a gente experimenta esses momentos de tribulação, de sofrimento, a gente percebe a nossa alma querendo entrar nessas oscilações. Porque se o sofrimento é inevitável, se a dor bate a casa de todo mundo uma hora ou outra, a gente busca e o Evangelho nos dá qual o tipo de entendimento que a gente deve carregar acerca de Deus, de nós mesmos e da existência, que vai possibilitar o nosso mundo interior ter mais fortalecimento e menos instabilidade nesses processos. Quando eu digo menos instabilidade, eu não estou querendo dizer que você não vai sofrer, que você não vai chorar, que você não vai ter vontade de desistir. O próprio apóstolo Paulo, numa das cartas deles aos Coríntios, ele vai dizer que ele chegou a desanimar da própria vida pelo nível de dores que ele estava passando. Ou então você tem que ter claro que maturidade emocional, estabilidade emocional não é uma imunização da dor, não é você deixar de sentir esses momentos difíceis ou você perceber momentos de propensão emocional onde você está querendo ficar mais deprimido, mais ansioso, mais aflito, mas estabilidade emocional tem a ver com que isso te controlar cada vez menos. O choque interior não engolir você e você ter mecanismos internos à luz do Evangelho, pelo poder do Evangelho, para lidar com esses momentos sem que eles reinem sobre você, mas que você passa a reinar sobre eles, passando por aquilo, mesmo que a situação em si não mude, mas você não é destruído e devastado por ela. Um texto que eu gosto muito, que me faz compreender um pouco dessa estabilidade interior, é lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 18, quando o apóstolo diz assim: Eu considero que as tribulações do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Note que ele diz algumas coisas ali que são fundamentais para a nossa compreensão e o desenvolvimento dessa estabilidade emocional. Ele vai dizer, como fato, nos textos anteriores, de que realmente nós vamos passar a tribulação. E ele fala desse tempo presente, ou dessa presente era. Uma das características de que nós, cristãos, devemos ter ao lidar com a dor no presente é entender que nós vivemos hoje entre a ressurreição de Jesus e a sua manifestação final. Nós vivemos entre o dia daquela primeira Páscoa, quando Cristo sai daquele túmulo, até a sua manifestação final, onde toda a criação será curada e transformada. E nesse interim, nesse gap de tempo, nós vivemos essa tensão de eras, nesse choque aonde a nova criação já começou na ressurreição, mas no meio do velho mundo. Então, como duas placas tectônicas que se chocam e causam terremoto, isso vai acontecer na nossa vida pelo fato de que nós somos, especialmente você que é discípulo de Jesus, que é um filho, uma filha de Deus, você escolher viver em amor, em perdão, em misericórdia, num mundo que privilegia o ódio, a vingança, o consumismo, você ter uma alma que busca generosidade no mundo da avareza, do tudo é meu, isso gera dor.
Isso gera um choque interno. Isso são as placas tectônicas da existência se chocando entre a presente era que nós vivenciamos e a nova criação que já começou e que você e eu fazemos parte. Então, de uma forma muito realista, e isso é muito importante para a sua saúde mental, interior, ter esse olhar realista da circunstância, porque o evangelho ele não nos faz nem pessimista, um niilismo amargurado, sem esperança, achando que isso aqui é assim mesmo, que nada mais importa, não adianta fazer nada. Não, o evangelho não nos coloca no caminho do pessimismo, mas ele também não nos coloca no caminho de um positivismo supersticioso que a gente imagina que porque a gente é de Deus e faz uma confissão e lê a Bíblia em voz alta, a gente vai ser poupado de dores, que também não é a verdade. O evangelho, ele não é positivista, mas ele também não é de um negativismo amargurado. Ao contrário, ele nos dá um profundo senso de realismo, de realidade cortante, visceral, de enxergar a presente era como um mundo que lida com questões, com maldade, com injustiça, mas sobre essa realidade da presente era, o Evangelho nos dá um olhar carregado de esperança e de fé, de uma certeza absoluta de que Deus não abandonou a sua criação, de que o Espírito Santo em nós e agindo através de nós e sobre nós está trazendo cura e transformação até aquele grande dia. Então, esse texto de Romanos 8, ele vai dizer dessa consideração que na presente era a gente passa por tribulações, mas ele diz assim, elas não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que ele está querendo dizer aí? Ele está nos fazendo encarar a realidade da dor sem negacionismo, sem fantasia, sem ilusão, mas trazer sobre ela a consciência que o Evangelho nos dá dessa glória final, desse grande dia, nessa grande manifestação final de que nós estamos indo por causa da obra da redenção, por causa da cruz e da ressurreição de Jesus, aonde a nova criação estava começando ali. Chegará o dia que esse mundo todo, o cosmos todo será curado, transformado. O termo teológico utilizado por Paulo e os outros apóstolos é essa grande glorificação final, aonde toda a criação será repleta e transformada pela glória de Deus. Céus e terra se tornarão uma coisa só. E o que o Evangelho nos encoraja a fazer não é um escapismo, mas enxergar o mundo a partir dessa perspectiva escatológica, com esse olhar de mundo de que eu não nego a realidade presente, mas eu reconheço que eu faço parte de um novo mundo. Eu faço parte de uma nova criação. E a coisa mais linda que ele diz ali é que essa glória, mais do que ser revelada em toda a criação, em todo o cosmos, ele diz que essa glória será revelada em nós, através de nós. Algo vai explodir em glória naquele grande dia onde todos os filhos de Deus serão glorificados, transformados. A maneira que as Escrituras, que essa psicologia profunda do Evangelho nos faz encarar a dor, encarar o sofrimento, mais do que meramente dizer isso aqui vai passar, vai melhorar. Não é verdade. Às vezes não melhora. Às vezes aquele câncer vai levar aquela pessoa ao óbito. Às vezes aquela situação vai passar 15 anos e não muda. Mas o Evangelho, ao invés de dizer, diga que vai passar, faça uma oração que tudo muda, entenda, não há nada de errado em você orar e buscar a Deus e crer que Deus se importa com as suas dores e transforma situações. Mas o realismo do Evangelho é nos encharcar a consciência de que nós fazemos parte de um novo mundo que começou na ressurreição e que virá por inteiro na manifestação final de Cristo. E que essa glória que virá já nos habita, já está em mim e em você. E que a tribulação e a dor, ao invés de diminuir tal glória em você, ela potencializa essa realidade. Ela tem peso de glória, ela potencializa a realidade da sua nova identidade em Cristo. E essa compreensão
faz com que você enxergue a dor que você está passando, a tribulação que você está passando, mais do que com uma fuga mental, com uma negação da realidade. Você tem força interna de encarar e chamar as coisas pelo nome, dizendo que o que é ruim está ruim, o que é mal é mal, o que dói, dói, mas aquilo não tem a palavra final sobre você.